Olá, queridos alunos, e bem, nada melhor do que nós entendermos da forma prática as teorias que estamos aprendendo durante as nossas aulas. E para isso eu trouxe uma convidada que já atua há alguns anos no mercado imobiliário para trazer para nós as atividades que ela executa no cotidiano. Tudo tangendo, é claro, a ética, a comunicação e a negociação. Então eu tenho aqui nos estúdios a Flávia. Seja bem-vinda, Flávia. Primeiramente eu gostaria que você dissesse aos nossos alunos há quanto tempo você atua no mercado imobiliário e qual é a sua formação? Olá, eu tenho como formação recursos humanos, me formei em 2007 e trabalho há 9 anos em uma imobiliária, na cidade de Arapongas. E dentro dessa sua função, do seu cotidiano, o que você faz no dia a dia lá na imobiliária? Qual que é a sua função, suas atividades? Eu sou gerente administrativa e a minha função é lidar com os problemas, principalmente com os problemas, né? A função da imobiliária é essa, é mediar problemas entre locador e locatário. Aí eu te pergunto, que tipo de habilidade você considera ter, você, que faz a diferença no trato com a clientela? Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu costumo dizer que eu gosto de tratar elas como eu gostaria de ser tratada. Então, a forma de abordar, a forma de passar, a segurança que a gente transmite para os clientes faz a diferença. E você percebe o perfil dos funcionários, as características pessoais dos funcionários que vocês têm lá, elas são observadas durante o processo de recrutamento e seleção? E ainda, quem é que faz o recrutamento e a seleção lá onde você trabalha? Sou eu. Então, nós temos assim o cuidado. Eu sou uma pessoa que gosto de lidar com pessoas, como eu já disse, e gosto de comunicação, assim, né? Então, para trabalhar no setor de locação, no setor de atendimento, eu procuro, no momento da entrevista, verificar pessoas que sejam, assim, não muito tímidas, que se expressam bem, que tenham habilidades, assim, de agir rapidamente, porque a gente faz um teste também escrito, a habilidade de pensar mais rápido, porque lá na frente a concorrência é grande. E a parte do setor administrativo, eu procuro pessoas mais centradas, que falam mais pausadamente, que pensam para falar, porque as situações são bem diferentes. No momento de você digitar um contrato, você precisa ter mais senso crítico. E no momento de você atender ali de frente com as pessoas, você precisa ser mais ágil e você precisa saber falar direitinho. E você considera que essa habilidade de comunicação é importante, é necessária, principalmente para os funcionários que estão ali na recepção, até para que eles possam fazer uma boa negociação, talvez por isso a necessidade, nesse ato de contratação, de terem pessoas que pensem de forma rápida. Como é que você pensa assim? Eu acho fundamental. Porque assim, o processo de negociar, como a gente estava conversando em off, é algo muito peculiar, mas algumas situações são parecidas, só que outras não. Então, um funcionário bem capacitado, que se comunica de forma ágil e consegue ter ali aquele time de perceber a hora de agir, a hora de persuadir não é enganar, isso é necessário, é preciso, e você pontua na hora de fazer essa seleção e depois, durante o dia a dia, você conversa com eles para dar um feedback positivo ou negativo? Eu acho que o poder de persuasão, né, ele é difícil a gente conseguir verificar isso numa entrevista. Eu acho difícil, né? Porque a pessoa pode se mostrar de uma forma numa entrevista e no dia a dia ser totalmente diferente. Mas é importante. É importante porque a locação, você está vendendo um produto. Então a pessoa precisa ter esse poder de persuasão. De repente ter o feeling de entender quando a pessoa chega em busca de um imóvel, o que ela realmente precisa. Se ela não tiver essa condição de levar a pessoa certa para o imóvel certo, a locação se desfaz. As pessoas não têm tempo para buscar tantas e tantas casas. Elas querem ir no máximo a 3 casas. E isso aí a gente está ganhando tempo. E eu vou falar um pouquinho a respeito da lei do inquilinato. Essa lei tem sido muito utilizada para resolver problemas entre as partes. Quais são os artigos dentro dessa lei que são mais citados lá no seu cotidiano? A lei do inquilinato é a lei 8.245. E a principal parte é o artigo 22 e 23, que se trata de direitos e deveres de locador e locatário. E você me falou também que já teve que ir muitas vezes ao fórum para resolver problema, picuinha, né? Negociar com os clientes de vocês. Quando você vai até o fórum, qual é o assunto que é mais tratado? Que tipo de necessidade que ou a imobiliária ou o cliente tem de levar esse assunto ao fórum?
Existem duas situações. A imobiliária vai ao fórum quando ela não tem pagamento, não existe pagamento. Então, no sentido de ordem de despejo ou de estar negociando formas de pagamento. E, por outro lado, a imobiliária é levada ao fórum, como nós dizemos, no momento de rescisão do imóvel. Isso é 99%. Por quê? A pessoa desocupa o imóvel, é feita uma vistoria no qual a pessoa tem a condição de estar presente, verificar tudo o que foi feito e não concorda. Existe um laudo que é feito escrito e fotografado e ainda assim a pessoa não concorda. Então, aí a gente vai brigar lá para ver o que vai ser feito ou não. Antes de vocês irem até o fórum, né, antes de partir para o jurídico, vocês procuram conversar, expor o lado, mostrar os documentos, ouvem a segunda parte? Como é que isso é feito? Onde normalmente isso é feito antes de partir para o fórum? Nós costumamos dizer que somente as pessoas que realmente não têm condição mesmo para pagar que não concordam, porque é minucioso cada foto, cada detalhe e a fotografia de comparação do antes e do depois. Se não resolver, nós vamos até o imóvel com a pessoa que fez a vistoria, com a pessoa que residiu ao imóvel ou no barracão, ou seja lá o que for. E aí a gente mostra, é isso, mas ainda assim a pessoa não concorda. É briga por marca de tinta, é briga por valor de mão de obra, torneira, essas coisas. Esse é o nosso cotidiano. E como é que o juiz, né, como é que o mediador dessa disputa age normalmente durante esses processos? Quem é que leva normalmente, quem é que está certo mediante ao jurídico? Nós nunca tivemos resposta negativa junto ao jurídico, porque a gente se documenta, e a gente, como eu disse, a nossa ética a gente não quer lesionar nenhuma pessoa, lesar nenhuma pessoa, a gente quer fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, quando tudo está documentado, não tem como a pessoa argumentar. Ela simplesmente precisa pagar. E acho que isso é uma coisa que, como você disse, quem tem dinheiro para pagar, ele vai lá e vai acertar. Mas tem muitas pessoas que não aceitam, né? Não se sentem, não, eu não concordo com isso, mas lá atrás assinou o contrato, viu todas as cláusulas que estavam escritas e rubricou. Né? Uhum. Então, como você disse no programa passado, ali, o que é combinado não sai caro. E ainda assim, vocês precisam ter essa habilidade de tentar explicar e de conversar. E é normalmente você quem faz esse processo de negociação? Exatamente. E por que é você? Porque eu acho que eu tenho mais condição de falar, de mostrar, onde a paciência me permite falar de uma maneira tranquila, porque as pessoas não são tranquilas. Acho que ninguém é tranquilo quando mexe no bolso, né? Então, assim, pra gente poder ter essa condição de uma conversa tranquila, sou eu que vou estar conversando. Entendi. E imaginando que um estabelecimento comercial, por exemplo, que foi locado, ele foi reformado pelo locatário e essas melhorias são descontadas de aluguel. Como é que funciona essa negociação? Eu quero, no ato do contrato ali, eu estou me mudando, estou alugando um estabelecimento comercial. Só que eu quero fazer alguma melhoria para adaptar ao meu tipo de negócio. Eu posso negociar isso e ter um desconto? Como é que isso é feito lá na situação de vocês? Existe a pessoa que vai locar o imóvel, que ela ainda não está, né, dona do imóvel, que leva para a gente a necessidade que ela tenha da adequação do imóvel e nós fazemos essa negociação junto ao proprietário, junto ao locador do imóvel. Alguns proprietários concordam, outros não. A gente costuma ter um orçamento de mão de obra, de material, de tudo que vai ser necessário para que isso aconteça. Essa negociação, ela é feita normalmente em separado. Os proprietários, eles não gostam, normalmente eles deixam o imóvel para a imobiliária administrar justamente para não ter esse contato com o locatário, com o locador. Aí, quando não tem jeito, quando a pessoa não permite ficar quietinho ali, aí o proprietário vai junto, a gente mostra em loco como que funciona, o que vai ser feito e cabe ao proprietário dizer se sim ou se não. Mas, na maioria das vezes, ele não concorda. Porque quando é uma questão de melhoria para adequar ao que ele vai fazer, o proprietário não vai se beneficiar disso. Sim. Então, ele não quer mexer no bolso também. Agora, quando é uma condição de melhora de piso, essas coisas que vai permanecer no imóvel, ele até abre mão. É mais fácil essa negociação. E há alguma vez, ou você já presenciou alguma negociação desse tipo, onde o proprietário estava presente e a pessoa que iria alocar aquele imóvel tentou argumentar e usou de argumentos não tão, digamos,
não tão inteligentes assim e acabou que não aconteceu a efetivação da locação? Já aconteceu. A pessoa desistiu da locação. Já aconteceu de, no momento, o proprietário não concordar e a gente voltar para a imobiliária e a gente mostrar o benefício do imóvel estar locado, mesmo ele mexendo no dinheiro dele, está mexendo na finança dele, e aí a pessoa também concordar. Porque é muito mais vantajoso, em muitos casos, o imóvel se manter locado e ele está recebendo esse valor, porque o imóvel vai estar sendo cuidado, não tendo risco de assaltos. Lá em Arapongas acontece muito isso, um imóvel fechado e roubar tudo que existe lá dentro. Até fiação roubam hoje em dia? Muito, fiação, torneira, chuveiro, coisas que a gente nem imagina, eles roubam. Então, a gente tenta convencer o proprietário que é muito mais fácil ele abrir mão de uma coisa para poder ter outra maior. Perfeito. E dentro da unidade 4 da nossa bibliografia, trabalhando sobre essa preparação para negociar. Aí eu te pergunto, existe uma espécie de manual, roteiro de como os funcionários devem agir ao negociar? Ou seja, os funcionários são treinados com técnicas de negociação lá pela Franjovi? São. A gente costuma estar presente ali no corpo a corpo, no dia a dia com eles. Antes de começar o trabalho efetivamente, a gente tem uma aula que a gente diz assim de como está passando, como está abordando, como está atendendo o telefone, porque o telefone também a gente loca e vende muito através desse primeiro contato, é importante também. Mas a maioria das vezes a pessoa ela é muito tímida quando ela não entende. Quando a pessoa domina, ela consegue falar melhor, ela consegue expor o benefício da situação. Então a gente costuma estar junto, trabalhar na forma assim de fazer com a pessoa estar acompanhando para entender e depois, a partir daí, começar a andar sozinha e nos seguintes atendimentos dar continuidade.